Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Clube CMO, podcast que é uma parceria da Exame com a Zimes e que fala com os profissionais mais relevantes da indústria do marketing no Brasil. Eu tenho o prazer de estar hoje com um grande amigo meu, um dos maiores entendedores da indústria automobilística, que é o Frederico Batalha, que é o CMO da Stellantis. Fred, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, sempre bom conversar sobre o mercado e conversar contigo, que é um especialista em marketing, um dos maiores do Brasil. Estou muito honrado de estar aqui com você. Ah, Fred, é um prazer aqui. Eu acho que assim, a gente estava falando um pouquinho antes de começar, né? Você me perguntou, mas a audiência está interessada, né, na indústria automotiva, né? E eu acho que a audiência, quem trabalha com comunicação, com marketing, mesmo o consumidor nunca teve tão interessado numa indústria que está passando por várias disrupções, né? Tem a disrupção da eletrificação, tem a disrupção da automação, dos carros autônomos. Tem a questão se o carro ele continua sendo um bem, uma coisa que você compra ou alguma coisa que você deveria usar como serviço. Então, acho que tem vários paradigmas, né? Que tem mais de 100 anos essa indústria e ela acho que talvez não passou de forma tão concentrada por tantas mudanças de paradigma. A gente vai debater um pouco disso aqui. Antes de falar da indústria em si, eu queria que você falasse um pouco o que é a Stellantis, porque eu acho que a marca, o nome Stellantis, não sei o quanto que ele é um nome consumer facing, digamos assim, né? Conta pra gente como é que foi a criação da Stellantis e o que é a Stellantis hoje. A Stellantis é uma empresa nova, jovem, muito jovem, né? Ela surgiu em 2021 da fusão do que eram as empresas anteriores FCA, que já é a fusão das empresas anteriores Fiat e Chrysler, né? E aí ficou a Fiat Chrysler Automobiles, com a PSA, que também é a fusão da Peugeot com a Citroën. E aí em 2021 a gente se juntou e fundou a Stellantis. A Stellantis hoje ela tem, eu posso dizer que os resultados do primeiro semestre dizem que a Stellantis é a maior geradora de riqueza da indústria automobilística. A gente gerou 11 bi de lucro líquido no primeiro semestre. As montadoras mais perto da gente estão perto dos 7 bi e depois as demais. Então, de fato, é uma empresa que talvez against all odds, como se diz em inglês, as fusões entre montadoras raramente deram assim tão certo. E a gente, depois de 2 anos, pode dizer que está como uma empresa que vem se consolidando cada vez mais dentro da indústria. Eu fico muito feliz de poder estar fazendo parte dessa história, que é uma história incrível, né? De formar uma empresa nova numa indústria, como você falou, que tem mais de 100 anos. E a cultura, como fica? Porque no fim a gente está falando aqui de empresas que vêm de cultura francesa, empresas que vêm de cultura europeia, empresas que vêm de cultura americana. Tem os 3 polos ali, né? Tem um pouco Itália. Existe hoje já está consolidada uma cultura Stellantis, você vê de tão novo ou isso ainda está em andamento? Como é que você vê essa questão cultural da organização? Eu acho que a gente ainda está em construção da cultura da companhia. O nosso propósito definido também recentemente fala de diversidade, né? Então, o propósito, a frase do propósito está impulsionados pela nossa diversidade. Nós lideramos a forma como o mundo se move. Esse é o propósito da empresa. E, portanto, a diversidade está no nosso DNA de formação. E essa questão da diversidade entendida em Stellantis é porque nós não somos uma montadora com uma origem, talvez de cultura e de país clara, porque, como você falou, a gente tem bem diverso, a Itália, né? na Fiat, os americanos de um lado, os europeus franceses do outro. Então, a gente é uma empresa diversa, isso a gente quer realmente manter e deixar isso como uma marca diferenciadora da nossa companhia. Mas a cultura ela vai se moldando também com base na liderança. A liderança, o CEO global é o Carlos Tavares, que era o CEO global da PSA e, portanto, eu diria que a gente está numa mistura que tem adquirido características marcantes dessa cultura que era da PSA, um pouco mais francesa, mas com muitos toques de italianidade e americanidade. Então, acho que é uma mistura bacana, ainda em formação, e que, insisto, está sendo muito curioso. Eu, por acaso, tenho uma origem que vem das 2 empresas. Eu trabalhei metade da minha carreira na ex-FCA e a outra metade na ex-PSA. E eu tenho esse ponto de vista privilegiado do que eram as culturas anteriores e sinto essa composição que não é meio a meio, mas é um pedaço de cada uma, com um pouco de predominância porque era a cultura francesa, um pouco mais, talvez, estruturada, organizada, muitos indicadores, né? Então, antigamente a gente tinha que entregar 3 coisas e agora a gente segue muito mais processos indicadores.
que tem um monte de ponto positivo e negativo como tudo na vida, né? Mas, insisto, tá divertido. E quais são as principais marcas da Stellantis no Brasil hoje? Só para você contar para quem está escutando a gente aqui, quais são as marcas que fazem parte do portfólio? As principais marcas do Brasil são 4, que agora está chegando à 5ª. Fiat, que é a líder do mercado brasileiro, já no seu 3º ano e já foi líder durante mais de 10 anos. Jeep, que é a líder do mercado de SUVs. Depois tem a Peugeot e a Citroën, que são as remanescentes da ex-PSA. E agora, esse ano, a gente vai ter um movimento grande de lançamento de carro de produção local da Ram, que é a marca de picapes. Então, essas são as 5 marcas principais que a gente tem no Brasil. Na região, tem algumas outras marcas que a gente comercializa do grupo, como a DS, que é a marca de luxo que vem da ex-PSA, Alfa Romeo, Opel, que é uma marca que a gente tem na Europa. Então, são algumas marcas que o volume de negócio é menor, mas essas 5 são as principais marcas em termos de volume de negócio aqui no Brasil e na região. E essas marcas, como elas têm DNAs muito diferentes? Assim, hoje o persona do comprador de carro, da pessoa que gosta de um carro, quer comprar um carro, ele... É muito fácil você isolar ele, tipo, criar uma marca de moda, por exemplo, eu sou uma pessoa Fiat, ou eu sou uma pessoa Jeep. Como que é isso? Conta pra gente um pouquinho como você administra esse portfólio de marcas diferentes com relação à perspectiva aí mais de marketing mesmo, de brand, de posicionamento dessas... O posicionamento ele tá mais, porque antigamente existia um posicionamento muito da categoria do carro, né? A pessoa queria um SUV, ou queria um hatchback, ou um sedã, e ela ia across marcas, né? Olhando mais, talvez, funcionalmente o carro, as características do carro. Você acha que hoje o consumidor, ele tá mais desse lado funcional e ele vai comparar várias marcas funcionalmente pelas características físicas do carro? Ou ele tem mais um attachment emocional com aquela marca? Ou os dois? Como é que você vê esses dois lados? Eu acho que é uma pergunta que dá pra gente ficar bastante tempo falando sobre ela, se quiser. Eu acho que ainda tem... Se você olha para o processo de compra e a hesitação desse consumidor, ele normalmente hesita entre carros parecidos. Então, picape, ele hesita a maior parte entre algumas picapes, SUVs compactos ou médios ou grandes. Ou Mas ele não sedã. pensa num sedã, e no hatchback e no SUV ao mesmo tempo, na consideração dele, na tua opinião? Sim, mas é mais presente a hesitação entre carros parecidos do que o contrário. Entendi. Então, quando você pega um cara que está procurando para falar de um segmento que vem perdendo volume, sedã, quando ele pensa em um sedã, é muito natural ele hesitar entre alguns sedãs compactos. Médios existem poucos hoje. Então, é comum, mais comum, ele hesitar entre carros de volume. Então, a gente continua segmentando o mercado. Óbvio que a faixa de preço é um indicador importante, mas o segmento de mercado ele continua sendo por tamanho e silhueta. Esse é a segmentação de marketing dos automóveis. Ou ele é um hatch compacto, ele é um hatch médio, ou é um SUV compacto, médio, grande. Então, essas são a segmentação e ela orienta, ela é embasada na principal hesitação do consumidor. Claro que tem um cara que hesita entre picape e SUV. Óbvio. Mas é um outlier, vamos dizer assim. Mas é menos comum. Tá. Não chega a ser um outlier, Não. é menos comum. É mais comum você hesitar entre carros parecidos. E aí, quando você fala, as marcas, elas têm o DNA, eu talvez vou colocar o ponto de chegada e não onde estamos, né? Em termos de posicionamento, fica mais fácil eu partir da Ram, por exemplo. Ram é a marca de picapes de luxo. Então, Bem claro. Claríssimo, eu acho que o consumidor entende. É mais simples, é uma marca menos conhecida e que esse ano vai, a partir de um carro de produção local, vai começar a ficar mais conhecida. A gente está preparando, inclusive, novidades que vão chegar muito em breve em termos de marketing, communication para o mercado nacional. Depois, outra marca fácil de explicar é a Jeep. É a marca que inventou os SUVs. Então, ela é uma marca de SUV. A gente se dá objetivos dentro do mercado de SUV e olha para esse tipo de característica, e a gente posiciona ela como uma marca muito vinculada à natureza, né? Então você vai ver sempre a Jeep como uma marca que estimula um estilo de vida próximo à natureza, porque é realmente o DNA e de onde ela surge. Aí talvez comece a ficar menos transparente, menos claro para o consumidor. Mas a Fiat é o que a gente chama em automóveis da marca Full-Liner. Full-Liner que é uma marca que ocupa basicamente todos os segmentos. Então, tirando segmentos de luxo, a Fiat tem todos os segmentos. Ela parte de um Mobi,
que a gente né, classifica como um hatch do segmento A, é o segmento mais de entrada, né, inicial, porque o tamanho dele é o menor, são carros menores de 4 metros para 4, 5 pessoas. Hatch, passando pelo Cronos, pelo Argo, pelo Pulse, pelo Fastback, e depois indo para carros como Strada, Toro, Titano, que vai chegar em breve, LCV, como Fiorino, como a Ducato, como Scudo. Então, você tem um line-up, inclusive o Cinquecento elétrico importado, você tem um line-up gigante. E essa é a marca que a gente gosta de entender, e o consumidor confirma que é uma marca com o espírito do Brasil. Ela é brasileira praticamente. Ela nasce nos anos 70, vinda com os italianos. A gente guarda esse DNA italiano, sobretudo no estilo. O design cada vez é mais italiano. A partir do Fastback você pode ver, né, que é para onde a gente está cada vez mais rumando. Mas é uma marca full liner, então proximidade com o consumidor brasileiro, entende do consumidor brasileiro, está aqui há muitos anos, liderou o mercado e volta a liderar. Então a gente atende qualquer tipo de necessidade, basicamente é isso. Depois vem Peugeot e Citroën, que são marcas de representatividade no mercado nacional em crescimento, né? Tiveram menos oportunidade talvez no passado, a fusão foi muito saudável para essas marcas. A Citroën agora começa a se posicionar como uma marca de custo-benefício, então uma marca realmente de soluções inteligentes, carros com um acesso facilitado e com aquilo que o consumidor precisa, nada além disso. E a Peugeot, uma marca que quer se colocar como um upper mainstream. Então ela está em segmentos não de carros gigantes, carros menores, como o 208, que é um hatch do segmento B, e o 2008, que talvez alguns já conheçam, que está no mercado há um pouco mais de tempo, que é um SUV também do segmento B. Então, num segmento B, no segmento menor, upper mainstream. Então, carros com maior acabamento, maior tecnologia, mais sensação de qualidade mesmo. Então, esse é um pouco por onde transitam essas marcas todas. Tem sobreposição? Tem, porque as faixas de preço muitas vezes acabam por ter... são parecidas, elas se sobrepõem. Então, o que você tenta fazer é buscar clareza no posicionamento, na comunicação, na concessionária, no carro, para o consumidor depois ver o que combina com ele. E que bom se eu roubar mercado tendo Peugeot, Citroën e Fiat, deixando menos para os demais, né? Hoje, no mercado brasileiro, a Stellantis fechou com mais de 33% do mercado no primeiro semestre. Então, nós temos mais de um terço do mercado enquanto empresa. Vai ter briga entre nós mesmos. E tá tudo bem. Enquanto a gente briga entre nós, tá ótimo. E a gente vai roubando mais da concorrência, né? E aí você, então, na verdade, é como se fosse uma área shared que atende o marketing de todas essas marcas que tem os seus gerentes de produtos, seus gerentes ali, suas pessoas, seus brand managers focados em cada uma delas. Imagina. Exatamente. A gente tem os diretores de marca, que são os que tentam garantir, né, procuram como missão garantir esse posicionamento do produto, do preço, do conteúdo. E esses caras são os maestros que acionam as áreas que atendem esses caras. Eu, no marketing, sou uma delas, a engenharia é outra, a industrial é outra, compras é outra. Então, todo mundo transita, orbita em volta de atender o design, em volta de atender cada um dessas marcas. E aí é que está a beleza da coisa. Nós temos como compartilhar expertises transversais, especialidades transversais, mas a gente vai sempre procurar entender o que é necessário para aquela marca. Então, para dar um exemplo muito simples de marketing, uma campanha para lançar um carro da Ram não vai ter nada a ver com uma campanha que vai lançar um carro da Fiat, porque elas são marcas diferentes. Sim. E a gente vai entregar aquilo que é necessário para cada uma delas, né? E como a companhia decide como fazer a alocação de verba de marketing entre as marcas? Porque aí no final tem um pote de dinheiro na companhia ali, esse dinheiro ele já é carimbado por marca, de acordo com o business plan daquela marca, ou chega daquele produto mesmo, daquele
Fastback, por exemplo, você tem uma meta de venda de fastback no ano e aí você tem uma verba de marketing carimbada fastback, ou você consegue gravitar o dinheiro e alocar dinamicamente de acordo com o momento do mercado? Só para entender, porque são muitas marcas, né? Então, o pote de dinheiro, então, se for muito fragmentado, pode ficar pouco dinheiro para cada SKU, para cada produto individualmente. Imagino que é um desafio isso. Existe a regra e depois existe o dia a dia. A regra, ela é, obviamente, cada um desses caras a quem atendemos, que são os diretores de marca, eu acho que a gente chamar de CEO da marca não é menor, porque de fato a complexidade do trabalho é essa. Ele tem um P&L. Tá. E esse P&L é composto por várias linhas, do faturamento ao gasto, e o marketing é uma das linhas que compõe esse P&L. Então, eu não tenho autonomia para transitar a verba entre essa... Mas a Stellantis, ela tem uma estrutura matricial. Existem globais de marca, existem regionais de negócio. Então, um dos meus 400 chefes, um deles é o Antônio Filosa, que é o CEO da região. Ele responde... olha todas as marcas. Pelo resultado da região. Do local. Ele olha o P&L da região. E tem o CEO local da marca, que olha o P&L daquela marca, e tem o CEO global da marca, que olha o P&L daquela marca. E eu tenho um outro chefe, que é o global de Sales and Marketing. Este cidadão, que é quem distribui a verba de marketing para cada uma das marcas e para cada uma das regiões com base nesse CEO de marketing. Então, tem uma estrutura matricial que procura provocar o conflito saudável entre as várias áreas. Para otimizar o dinheiro, imagino. Né? Para otimizar o dinheiro. A partir disso, na região, eu preciso tentar buscar arbitrar entre Filosa e globais e locais, o que eu acho que é uma boa proposta. E a gente conversa para tentar buscar. Pô, vamos tirar dinheiro daqui para lá? Faz sentido? Não faz? Mas são movimentos menores. Entendi. O dia a dia é pré-estabelecido por marca, porque assim você garante que aquela marca está indo para cumprir com aquele P&L. Né? E aí o custo de marketing por carro vendido, um percentual, cost of sales, ele tem mudado ao longo do tempo, Fred? Tem ficado maior ou menor? Assim, você que está na indústria há um tempão já, precisa se gastar mais dinheiro de marketing para mover um carro, vender um carro hoje do que há 10 anos atrás? Percentualmente falando, eu estou falando. Ou isso é meio estável, é meio dado, assim, sempre dentro de um carro que eu estou vendendo, X% é o custo que eu vou gastar na média. Se eu pegar minha verba de marketing e dividir por unidades vendidas ali. Eu acho que depende demais de qual empresa. A filosofia depende muito da empresa. No caso nosso, inclusive por causa de um assunto que a gente comentou antes de entrar, que é a eletrificação e a mudança da matriz energética, a necessidade de investimento para fazer essa transição ela é brutal. Ela é de centenas de bilhões. Fábrica, né? Gigafactories, mudança de cadeia de fornecimento, é muito gigantesco o que está acontecendo em termos de investimento para preparar a indústria para o que está acontecendo agora. E portanto, de algum lugar, então. Todos os lugares que têm uma linha de custo estão sendo espremidos. No caso de Stellantis, a gente tem hoje anunciado, inclusive na call de analistas do primeiro semestre, garantido todo o fornecimento necessário até 2027, com as Gigafactories que a gente anunciou e tudo isso, e ainda tem que buscar mais. Então, claramente, todas as linhas têm consequências. Então, eu acho que essa é uma das belezas da Stellantis, você poder comunizar uma série de coisas, te permite ser mais eficiente. Até mesmo no desenvolvimento de produto. Então, um produto, se você consegue ter a parte que o cliente tem acesso, completamente diferente por marca, mas a parte que ele não enxerga, poder comunizar, e isso faz bem até para o cliente, porque você tem custos menores e, portanto, preços mais acessíveis, isso é muito bom. Você pode ter carros completamente diferentes entre Peugeot, Opel, Citroën e Fiat, para o consumidor, mas com muita comunização por trás. Sim. E isso facilita e é mais barato e, portanto, fica melhor para o cliente. No marketing é a mesma coisa. Eu tenho uma estrutura compartilhada de uma série de ferramentas, histórias, etc., que tornam o marketing mais eficiente do que era lá atrás. Então, a minha cadeira, a gente recebe uma pressão brutal para reduzir a quantidade de recurso investido. Então, a gente tem que ser cada vez mais inteligente, trabalhar coletivamente para gastar menos. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, eu entendo que o meu custo por carro tem reduzido nos últimos tempos e não vejo isso mudando. Por outro lado, não vejo isso piorando o meu negócio. Tanto é que a gente está indo super bem. Enfim, acho que é isso.
A Tesla diz, né? O Elon Musk diz várias vezes que ele se orgulha de dizer que é zero gasto de marketing por carro vendido, né? Você acha que a inovação do produto, ela tende a fazer você ter que gastar menos de marketing? Ou seja, se o seu carro é um carro que tem um feature, uau, não sei o quê, ele vai cair na boca da galera e aí você precisa investir. Existe essa relação, na tua opinião? Historicamente, até nos próprios produtos da Stellantis, assim, aqueles produtos que tinham sei lá, o design mais diferente ou algum feature tecnológico diferente que meio que se vende sozinho, precisa de menos comunicação? Ou não necessariamente faz sentido o que eu falei, assim, é uma dúvida mesmo. Não é ou, eu acho que é toda uma composição. Por exemplo, a história da marca, ela é importante. Claro que nessa transição a Tesla é completamente nova, chegou disrompendo completamente a indústria. É uma disrupção que, né, tá afetando chama atenção, né, a imprensa da mídia de graça para a Tesla sempre deu. Mas é o que você falou também antes. A gente está passando por uma transição que o movimento que a Tesla fez, ele foi um movimento depois de, sei lá, 100 anos que a indústria vinha em melhorias incrementais, né? Então, não é o normal. O normal é que a história da marca em si seja muito mais relevante do que qualquer outra coisa. E óbvio que depois você tem ali o marketing que vai ajudar a você ser um pouco maior ou um pouco melhor. Eu acho que há indústrias onde o marketing puro, né, comunicação, aquela construção de desejo, vale mais do que outras. No caso, moda, por exemplo, é muito isso, né? Exatamente. Tipo assim, é quase que só isso, né? Tipo, a roupa tá lá, né? É o algodão ou os outros tecidos e tal, mas a construção da imagem de uma Louis Vuitton é que faz com que a bolsa valha 30, 40 mil reais. Não é couro. Não é a qualidade do produto em si. A qualidade tem um ponto ali que ela para. Exato. E que todos temos a qualidade. Exato. Dali pra frente é só construção. Eu acho que na indústria automotiva o produto é muito importante, a história é muito importante e o papel do marketing ajuda, obviamente, até porque é uma indústria de margens menores do que a Louis Vuitton. Então qualquer ponto incremental de share, um ponto decrescente, melhora demais. Então não é que é mais ou menos importante para o negócio, mas é mais ou menos relevante na hora da construção do que o cliente está pensando, sacou? Sim. E a jornada do consumidor, o que mudou nos últimos anos na tua cabeça? Era tipo o processo de, vou comprar um carro, os ciclos são mais longos? Você percebe que o processo de decisão do consumidor entre ele começar a pensar, vou trocar de carro, vou comprar um carro e ele comprar, isso tem se alongado? Ou não, isso fica constante ao longo do tempo? E ele mudou muito em termos de onde ele pesquisa, o que ele vê, como ele se informa. Conta pra gente um pouco da tua percepção de o que é a jornada atual de decisória mesmo de um consumidor para escolher um carro. Ela reduziu brutalmente, né? O tempo para a tomada de decisão já foi muito maior, porque o acesso à informação hoje é gigante, né? No passado, você fazia um comercial na TV, botava uma página no jornal, e aí o cara ia para a loja. E aí ele tinha que rodar muitos pontos de venda, porque ele tinha que entender exatamente o que estava acontecendo. Queria pegar várias opiniões. Sem saber, antes de chegar na loja, muito mais. O papel do consultor comercial era mais importante ainda e tal. E hoje em dia esse processo é super curto, porque a partir de a gente usa um modelo de 3 etapas na jornada. Uma etapa que não estou pensando em comprar carro, mas que você está lá construindo, né, imagem de marca na cabeça dele. Eu posso estar um dia no meu Instagram e aparecer uma coisa ali que eu nem esperava. Nem esperava, e aquilo pode inclusive conversar com você, se achar legal, e aquilo fica na sua cabeça. Aí a partir de um gatilho, porque a troca de um carro, ela exige um gatilho, né, é um gatilho, troquei de trabalho, fui promovido ou demitido, separei, casei, existem coisas que acontecem na vida que te colocam em processo ativo. E aí quando você entra em processo ativo de compra, você está em pesquisa. Então você sai do não estou pensando em um processo de pesquisa, e esse processo de pesquisa hoje é, né, incrivelmente fácil, porque você tem acesso a tudo, vídeo de todo tipo, as montadoras têm muito, né, a oferecer nesse sentido também. E a última etapa, que é uma etapa que antigamente era 80% do processo, entre em contato com uma concessionária. E aí lá na concessionária que você acaba basicamente, né, experimentando o carro e fechando o negócio. Os clientes faziam 5, 6, 7, 8 visitas às concessionárias antigamente. Hoje eles fazem uma. A média é menos de 1,5. É mesmo? Então tem pessoas que visitam 2 lojas, tem pessoas que visitam uma loja. Porque você já sai muito mais informado e, portanto, muito mais decidido
sobre o que você quer. Hoje em dia você hesita o processo. Inclusive é interessante porque durante a pesquisa você entra com uma ou duas marcas. No processo de pesquisa você chega a 5, 6. Depois você volta para uma ou duas e aí você acaba indo para a loja em uma ou duas marcas, né? Então o processo está muito mais curto. Era um processo de 3, 4, 5, 6 meses. Hoje é de um mês e meio. Então ele é muito mais curto. E tem essas 3 fases. Depois, existe o consumidor brasileiro é muito pouco fiel na indústria automobilística, comparado com outros países. A gente tem as melhores marcas na Europa com índice de fidelização acima de 70%. No Brasil, as marcas que têm mais fidelidade, e por exemplo, Fiat e Jeep são 2 delas, a gente chega a ter 50% de fidelização. Então, as mais fiéis, metade troca de marca na hora de comprar um outro carro. Mas tem um papel grande de quem já está com a gente, de você garantir uma experiência desse cara que seja incrível. Com o seu produto, garantindo qualidade, sim, conectividade, tudo que a gente está falando, e serviço quando ele precisa, porque um carro é uma máquina que precisa de manutenção, sim, precisa ser de revisão, ele tem experiências bacanas também no ponto de venda, no ponto de manutenção. Então, são quase que 2 jornadas que a gente trata de maneira paralela, uma da conquista desde essas 3 etapas, né? Não estou pensando até comprar, e na fidelização para você garantir que ele tenha contatos prazerosos ao longo da jornada com o produto, né? Tem algum motivo para o brasileiro ser tão infiel às marcas? Vocês já pesquisaram isso alguma vez? É porque gosta de novidade? Tem alguma... Qual seria o seu feeling, insight? Por que o brasileiro é um dos menos fiéis assim, a ficar numa marca? É um mercado menos maduro mesmo, né? Se você pegar o mercado europeu, tirando pandemia, ele cresce 1, diminui 2, cresce 3%. Então, super estável. É muito estável, marcas muito estabelecidas. Então, isso é uma coisa que é mais madura mesmo. No Brasil, pô, a gente estava conversando antes de entrar. O mercado já chegou a ter no Brasil quase 4 milhões de carros num ano. E hoje ele está em 2 milhões. Então, o mercado que cai em 5, 6, 7, 8 anos, 50% ou cresce 80% em 3 ou 4 anos, você vê que ele é muito volátil. Sim. Então, toda essa volatilidade é um indicador da menor maturidade também do mercado. Então, acho que passa um pouco também por aí, né? A indústria é uma indústria que ela precisa de uma certa estabilidade econômica para se sustentar, porque os investimentos que você faz são de longuíssimo prazo. Uma fábrica, né? Uma fábrica, um modelo novo, são coisas que uma fábrica nova demora, sei lá, 8 anos, 9 anos para poder estar rodando. Sim. Desde um projeto inicial. Tem que amortizar investimento. Tem que amortizar investimento. Você tem produto novo 5, 6, 7 anos. Então, você precisa muito disso. Então, depende também como as apostas de cada um dos players podem dar muito certo ou muito errado. Citando aqui um concorrente que acabou por sair do país depois de 100 anos, que é a Ford, você pode entender que é um mercado que exige também um pouco de sorte, né, querendo ou não. Então, acho que essa não fidelidade tem muito a ver com isso também, a volatilidade, a não maturidade do mercado. E você comentou um pouco da jornada que mudou, né? E ela também, qual que é o papel do digital nessa mudança dessa jornada hoje, né? Ou seja, hoje você precisa, mesmo numa marca, vamos dizer assim, um pouco mais massiva, a Fiat, que você comentou, a TV tem um papel ainda muito importante no processo de chegar, ou você consegue conseguir construir alcance, awareness de um produto hoje no digital? Queria entender um pouco como é que você vê isso, porque tinha aquela paradigma de 5 anos atrás, né? Não, se eu quiser construir rápido awareness para muita gente, eu preciso estar na TV. É verdade ainda hoje que é mandatório estar na TV para construir awareness, ou você já consegue no alcance, no digital igual? O consumidor de carro novo, ele tem uma idade média muito elevada. Qual? Em torno de 50 anos, idade média. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Para marcas, por exemplo, como Fiat, como Jeep, idade média. Claro que tem cliente de 18, tem cliente de 60. E aí, quando você colocar essa média na mesa, o consumo de mídia, ele é um consumo menos pulverizado, talvez, do que o super jovem, ou ele ainda tem uma relevância grande de meios mais tradicionais, como TV aberta, até mesmo rádio e tal. Então, a gente tem diferentes mix
de e-mails, dependendo também da marca. Imagino que varia de acordo com a marca. Agora, o digital é fundamental. Ele já tem uma preponderância em todas as marcas. A gente tem uma estrutura digital brutal, porque, como eu falei, né, o momento em que o consumidor entra em jornada ativa, você ter um digital preparado ali. Preparado é fundamental para ajudar a conduzir essa jornada. Então, um site que funcione, que seja uma experiência interessante. Conteúdos do carro disponíveis no YouTube, essas coisas todas. Vídeos para a pessoa poder entender mais daquilo que ela tiver interessada. E, sobretudo, facilitar esse contato direto entre o consumidor e o concessionário para você poder ajudar a pilotar essa jornada para o cliente é fundamental. Então, o digital, assim como em qualquer lugar, é absolutamente fundamental para a gente poder ter uma jornada mais eficiente. Então, mas sim, o papel dos meios, por assim dizer, mais tradicionais continua sendo muito relevante. Para mim, talvez, sobretudo por causa desse perfil. Se eu tivesse numa empresa que ataca, sobretudo, adolescentes, assim, eu acho que aí o papel fica menos importante, né? Você estava comentando, tem filhas adolescentes, eu imagino que elas, como os que eu TV conheço... não existe para elas. Não existe, né? O conteúdo... Eu vejo as minhas filhas apertando a TV na sala, querendo mudar o conteúdo. Sim. Então, acho que depende muito com quem você conversa. Na indústria automobilística, eu ainda acho que os meios tradicionais têm um papel grande justamente porque o consumidor está lá. Né? E os influenciadores, como é que funciona para vocês? Assim, tipo, você vê já hoje de uma forma escalável isso, você prestar um carro para alguém ou alguém fazendo um review do carro, tem uma influência metrificável na decisão de compra, muito nichado ainda na tua cabeça, ou tipo é uma coisa que já é uma realidade dentro da Stellantis? Existe toda uma estratégia de allowance de carro para formador de opinião, ou mesmo acordos comerciais? Puta, é importante, sei lá, o Alex Atala dirigir um carro de vocês, isso vai mover ponteiro, vai vender carro? Como é que você vê isso? Eu acho que depende de cada marca, né? Você pega a Fiat, que tem hoje 23%, quase 1 a cada 4 carros é da Fiat. Você achar que um influenciador vai mexer no ponteiro... Não tem como, é um volume muito grande. Né? É muito menos provável. Mas depende da fase, né? Como a gente estava dizendo, depende da fase da jornada do cliente. Se a gente está numa fase, sei lá, eu estou lançando um carro novo, então é importante fazer com que muitas pessoas saibam que esse carro chegou, porque na hora que ele for decidir, aquilo de alguma forma atua dentro da shortlist que ele vai ter. Tem papel. A RAM, que até o momento, com picapes de luxo importadas de preços médios muito elevados, que fala com o público agro especificamente, é mais... super nichado, né? Então, nesse caso, deve ter formadores de opinião que falam com esse público diretamente. Exato. Então, aqui fica mais direta até a metrificação. A gente tem uma estratégia para cada marca, tem vários tipos de utilização. Por exemplo, na Jeep a gente até, no lançamento do último Renegade, a gente lançou uma brincadeira que foi escolher o novo CFO da Jeep, que é o Chief Freedom Officer, porque é uma brincadeira de natureza. E aí teve um concurso e a gente pegou uma pessoa e tal. E essa pessoa já é um influenciador da Jeep e publica conteúdo nas suas redes sociais. Então, cada marca tem a sua utilização, são sim ferramentas de negócio, mas a gente tem, eu acho, um negócio complexo, então é muito pulverizado o nível de iniciativa que você tem que fazer. A própria Jeep faz desde influenciadores a eventos experimentais, tipo o Jeep Experience é uma parada física, mais física impossível. Você monta uma pista off-road no meio da cidade, fica lá uma semana para as pessoas experimentarem o que é você conseguir andar num Jeep num terreno que permite você entender toda a capacidade daquele carro. Então, a quantidade de ferramentas que você usa é gigantesca. Influenciadores é uma delas. Há negócios que eu acho que ele é praticamente a mais importante, né? Não é o nosso caso. Quer dizer, a vida do CMO, então, ela é bem mais complexa, né? Aquilo que você resolvia, sei lá, 10 anos atrás com 3, 4 estratégias, você precisa de 15 estratégias diferentes, né? São muitas coisas. Você tem que ir atrás de onde está o cliente, portanto, o mix é bem amplo. Como é que você faz para se atualizar, Fred, nesse sentido? Ou seja, como é que você faz para, tipo, com tanta mudança, tanta ferramenta nova, rede social nova, tudo, como é que você, Fred, como profissional, para quem está vendo a gente, se atualiza para se manter, já que o negócio muda dinamicamente, né? Bom, o Clube CMO, obviamente, é um deles. Eu acho que você promove uma coisa incrível. A gente, semana passada, estava falando de inteligência artificial, então esse é um dos lugares onde eu realmente procuro ser frequente, assíduo, porque é muito estimulante para a gente entender o que está acontecendo.
Eu sou muito curioso, então eu ouço muito podcast, é uma coisa que me interessa demais, eu procuro ler, eu tento ser muito eclético, eu não sou um freak de marketing, assim, eu escuto muito mais coisas Outras sobre referências, assim. autoconhecimento e gente. Eu fiquei muito feliz que o meu presente de aniversário foi um livro, presente de Dia dos Pais, foi um livro de como ser um pai feminista, Que legal. que é um negócio bacana. Eu tenho 2 filhas, né? E eu acho que esses são inputs, inclusive, que nos tornam profissionais melhores, porque no final, ser inclusivo hoje, né? E a gente que cresceu numa cultura machista, homofóbica, racista, etc., por definição, eu me considero uma pessoa com todos esses vieses inconscientes muito presentes, então tento ser sempre uma pessoa melhor. E aí o que eu tento fazer é, sei lá, esse ano eu tive a oportunidade de ir para o South By, a gente se encontrou lá em Austin, inclusive. Então, eventos desse tipo também são bombas para abrir a cabeça, e de lá você descobre pessoas novas, livros novos, podcasts novos e tal. Então, participar desse tipo de evento é importante. A gente teve aquele evento também no Rio, o Web Summit foi muito legal. Então, você ter acesso a esse tipo de evento é bacana. Precisa travar agenda para isso, né? Precisa travar agenda para isso. Porque senão teus comitês todos te engolem ali. Não foi fácil, mas eu procuro garantir que isso aconteça. Então, sei lá, não sei se eu faço muito diferente de todo mundo, mas participar de alguns eventos, ler livro, ouvir podcast, conversar com pessoas interessantes, como é o caso aqui hoje, ajuda a abrir a mente e a gente tentar pesquisar mais, né? Legal. Aí falando um pouquinho sobre pra gente ir pro finalmente aqui, de 3 paradigmas que estão acontecendo na indústria automotiva, que a gente falou que está super excited. Eu queria te ouvir um pouco sobre a sua perspectiva da eletrificação, a sua perspectiva sobre o carro autônomo, né, que é uma promessa de muitos anos, e sobre a questão do carro como serviço, não como um ativo que você compra. Então, eu sei que são 3 perguntas diferentes, mas acho que são 3 que mostram um pouco o que está vindo pela frente aí e que é a pauta da indústria, né? Comenta um pouco como é que a companhia Stellantis vê esses 3 ângulos diferentes e está se preparando para essas mudanças de paradigma. Bom, vamos lá. Stellantis, ela tem o seu plano chamado Dare Forward 2030. Nele a gente divulgou que até 2038 a gente vai ser carbono neutro. A eletrificação, ela é uma das soluções para a gente descarbonizar o planeta. E a velocidade da eletrificação depende muito de regulação. Então, qual é o nosso objetivo divulgado, também com base na regulação? Até 2030, 100% das nossas vendas na Europa serão elétricos. Nos Estados Unidos, até 2030, 50%. E na região, na América do Sul, 20%. Isso depende da regulação. Na Europa, há um certo dogmatismo em cima da eletrificação. E a gente vai cumprir com isso e está tudo certo. Nos Estados Unidos, a velocidade parece estar aumentando rumo à eletrificação agora, mas por enquanto a gente tem esse objetivo. E aí, para isso, a gente tem que mudar completamente a nossa cadeia de suprimentos e de fábricas mesmo. Sim, é outro produto, né? É outro produto, não o que o consumidor enxerga do ponto de vista da eletrificação, apesar da experiência de direção ser um pouco diferente. Sim. Torque muito imediato, não faz barulho, silêncio, tem algumas características que mudam um pouco. Mas no final é um carro, você pisa no acelerador, vira o volante e tal. Então a eletrificação em si para o consumidor tem menos impacto, mas tem muito impacto, centenas de bilhões de investimento para poder fazer essa transição. A gente está pronto para isso. A gente precisa de 400 gigawatt-hora até 2030 para cumprir com isso. A gente já anunciou nessa última analyst call do primeiro semestre que a gente está pronto até 2027 com todos os suprimentos e temos um monte de coisa no forno para garantir os próximos 3 anos, né, de 27 até 30. Então, toda essa transformação com associação a parceiros, novos fornecedores, gigafactories já anunciadas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, tudo isso está sendo preparado e a gente está pronto para ter o que eu falei. 100% na Europa, 50% nos Estados Unidos e 20% no Brasil até 2030. Inclusive, há 2 semanas, anunciamos nossas plataformas eletrificadas no Brasil, da mild hybrid, né, de uma hibridificação mais leve, até a full electric, que a gente vai ter no país até 2030, antes disso. E o ano que vem já começam com os carros eletrificados também. Então, a transição para a eletrificação está totalmente clara e anunciada e todo mundo conhece, é só pesquisar que você pode entender mais. A autonomia,
eu vou dar uma opinião minha. Claro que a gente tem um monte de iniciativas sobre autonomia, inclusive nos Estados Unidos, essa semana divulgaram que São Francisco, acho que vai ser a primeira cidade a liberar completamente carros totalmente Passou autônomos. a legislação agora. Exato. Então, eu acredito que com o que a gente descobriu ao longo desse ano, com a inteligência artificial generativa, isso vai ter uma aceleração brutal. E não é uma posição da Stellantis nem divulgada, mas eu pessoalmente acredito que o carro autônomo talvez esteja até mais perto do que a eletrificação total aqui no Brasil, por exemplo. Mas enfim, é uma opinião, não tenho nenhum dado para corroborar isso. E vamos ver, né? Seria mais uma aposta em cima disso. Mas essa é, sim, uma transformação brutal pro consumidor, porque... Sim. O carro passa a ser uma sala de estar ali, né? Não tentativo ali, né? Vira muito mais sem interrupção o teu deslocamento, né? Porque até chegar o teletransportador, a gente vai precisar se deslocar para a praia, para a montanha, para o que quer que seja. E hoje o deslocamento ele é uma etapa da nossa jornada separada do resto. Porque você tem que chegar lá, alguém está dirigindo, as crianças gritando lá atrás, lá. Quem está dirigindo está trabalhando, vamos tem dizer que assim, tá, né? Tá ativo. Concentrado e tal. Amanhã não vai mudar nada. Você de repente vai estar com os amigos em casa, fala, vamos jantar, senta todo mundo naquele carro, continua conversando. De repente, para quem curte, você pode tomar um vinho, porque o carro vai andar sozinho, você não tem limitação nenhuma, chega no restaurante. Então, é quase que um contínuo, né? Então, isso vai transformar completamente a experiência. E, a meu ver, também tende a comoditizar muito mais. Porque, independente, se você já não dirige mais, a funcionalidade sendo mais ou menos parecida, como vai ficar essa coisa? O que leva ao teu terceiro tópico, que é o serviço. E aí vai ser muito mais ainda um serviço. Hoje já mudou bastante. A Stellantis tem já, não tem algumas opções de você... A gente tem uma empresa... Carro as a service. A gente tem uma empresa chamada Flua, que é quem oferece esse tipo de carro por assinatura, né? Que é o jeito... que a gente tem acostumado a chamar. Então, você paga uma mensalidade e usa esse carro por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, quando você quiser. E isso já é um pouco uma tendência. Ainda representa pouco do negócio como um todo, mas eu acho que tende a aumentar. E, sobretudo para os mais jovens, que na nossa geração era muito comum você, há uma semana dos 18 anos, já ir na autoescola e tentar fazer com que no dia que você fizesse aniversário você tivesse a carta para poder pegar o carro do papai ou ganhar carro para quem tinha esse privilégio e sair por aí. Hoje em dia você não precisa disso, porque você pode andar de carro sem precisar ter um carro, porque é só você pegar um Uber 99, né? E aplicativos como esse. Então, eu acho que a dinâmica para o consumidor de como usar um carro muda bastante, né? Desde esse serviço que você não precisa dirigir, chama, o cara aparece. Para a indústria é legal, porque eu continuo fornecendo. Não sei se você veio para cá hoje de helicóptero, mas se você não veio de helicóptero, eu aposto que você veio de carro. De carro. Né? Não sei se foi no seu, num Uber ou 99, mas foi um veículo, que é o meio mais confortável para a gente andar. O seu é o mais de todos, né? Porque você está ali com a sua música, o seu ar-condicionado, o seu banco, o seu cheiro, tudo aquilo que você quer, e continua sendo um desejo da classe média a um certo ponto da vida, inclusive quase que uma necessidade. Então, eu acho que é muito bom o que está acontecendo nessa transição, porque você populariza o uso, então mais gente pode ter acesso, e isso fomenta uma indústria mais moderna, mais atual e mais focada no consumidor mesmo, porque é para aí que a gente tem que ir. Então, tentei ser um pouco sintético passando por todas elas, mas é mais ou menos o ponto de vista um pouco pessoal meu e parcialmente também da Stellantis. Legal. Bom, a gente sempre faz aqui no final da nossa gravação, a gente sempre faz com que o nosso convidado traga uma pergunta para o próximo convidado, né? Então, eu queria passar a pergunta do convidado anterior para você responder, e aí depois vai deixar a sua pergunta para o próximo convidado. Como pessoa, a gente pode trabalhar em propósito, mas quando a gente trabalha em marcas sólidas e consolidadas, com um propósito consistente, o nosso trabalho ajuda, né? Assim, a gente a movimentar esse propósito, né? Dentro das estratégias.
Então, não sei se é muito bem uma pergunta, mas é uma questão que eu tenho. Como fazer essa conexão? Como fazer né? essa conexão aí do propósito com o que você está fazendo, trazer isso para o dia a dia de maneira consistente, Ou seja, de maneira verdadeira. Ou seja, como conectar o propósito pessoal seu do Fred com o propósito da Stellantis, com a meta com vender o quarter ali no earnings call ali de carro. Eu acho que o propósito da Stellantis impulsionados pela nossa diversidade, nós lideramos a forma como o mundo se move. E isso, no dia a dia, ela tem aplicações muito claras, desde a gente ter investimentos em startups de todo tipo para poder contribuir no raciocínio de como é que a gente quer que as pessoas se locomovam no futuro, seja produzindo carros, seja, sei lá, o que vai ser depois. Sim. E insisto, a gente não tem investimento hoje em teletransporte, mas quem sabe se surge uma tecnologia que fala isso, o propósito nosso vai levar para lá. Inclusive o pragmatismo na eletrificação, por exemplo, no Brasil, trabalhando em cima de hibridização de etanol, eu acho que é uma clara aplicação desse propósito, que não é dogmatismo em cima de pura electrification, mas é descarbonização. A gente quer um mundo melhor, Sim. Precisa de menos carbono, por que não aplicar uma tecnologia como o etanol no Brasil, que hibridizado, um carro hoje, 2023, um carro a etanol híbrido brasileiro, ele emite para a atmosfera a ciclo completo menos do que um carro elétrico europeu. É mesmo? Por causa da geração de energia e tudo mais. Então, no dia a dia, eu acho que esse tipo de solução explica que a gente está realmente cumprindo com esse papel. Eu, pessoalmente, acho que a diversidade é algo que tem me mexido muito comigo, e eu estou procurando ter mais conhecimento e procuro atuar nesse sentido para tentar ter a minha equipe, pessoalmente, o quanto mais diversa eu conseguir. Não estou no ritmo que eu gostaria, mas tenho procurado trabalhar para que isso aconteça. E uma outra coisa que está no nosso propósito, que é o We Lead, né? Nós lideramos a forma como o mundo se move. Stellantis, a única região do mundo onde nós somos líderes é na América do Sul. Líderes com folga, inclusive. E aí o nosso CEO cobra muito da gente esse espírito de liderança. E o espírito de liderança se conecta muito com aquilo que você falou antes, que é, como é que você mantém atualizado? Como é que você procura... Então, eu tento ter uma postura de ampliar sempre, cada vez mais, o meu próprio repertório, para com isso estar tentando enxergar coisas e oportunidades que talvez, se você fica dentro daquela indústria brigando com aqueles caras, você pode acabar se perdendo dentro da mesmice e fazer melhorias incrementais que, por exemplo, a Tesla nos mostrou que era possível desromper numa indústria centenária como a automobilística. Eu não sei se eu respondi a pergunta, Sim. Mas eu acho que é por aí que eu tento navegar, saca? Esse espírito de leadership mesmo, de estar à frente, de tentar aumentar o meu repertório e de buscar o maior nível de diversidade possível, intelectual e não só os outros tipos de diversidade que a gente também conversa, para ser uma equipe de marketing, no caso da posição em que eu estou, que possa atuar nesse sentido, sendo diversa, sendo com mais repertório e, portanto, buscando esse espírito de liderança, talvez. Muito bom. E deixa uma pergunta, então, agora, assim, que pergunta que você gostaria de deixar para um próximo convidado aqui? Eu acho que a gente fala há algum tempo de essa transição do stockholder capitalism para o stakeholder capitalism. E eu acho que esse é um dos desafios mais complicados que a gente tem na prática hoje. Porque, querendo ou não, do ponto de vista até pessoal, você está olhando lá para a tua conta de investimentos, seja em que banco for, o que você quer é que aquela conta renda o máximo possível. Para que isso aconteça, você precisa que as ações das empresas cresçam e se valorizem. Isso é muito em cima do stockholder. Mas, no final das contas, a gente quer um mundo melhor, com mais gente com acesso e com... menos desigualdade. E esse é um dilema pelo qual eu passo diariamente. Eu gostaria muito de ouvir pessoas mais brilhantes e inteligentes do que eu tentando discorrer sobre isso. Como é que no dia a dia a gente consegue ser mais atuante nessa redução da desigualdade e como é que as empresas podem ser, ao mesmo tempo, muito boas
para os acionistas, mas também para a sociedade. Não ser uma dicotomia, né? Como a Patagônia tentou, né, empurrar um pouco essa agenda, né? Tipo, não é ou é E, né? Exato. É business performance e planet performance. Exato. E aí como é que você faz isso ser escalável, né? Que a Patagônia também, Sim. aquele modelo, você fica pensando, pô, será que dá para escalar isso de alguma maneira? É uma coisa que me faz pensar. Legal. Última pergunta para você, que eu sempre encerro assim, é que dica que você daria pro Fred de 20 anos atrás, assim, começando carreira, 20, 30 anos atrás, seja num ponto inicial de carreira, do que você aprendeu até agora, que você acha que você gostaria que alguém tivesse te contado lá atrás, quando você começou? Na sua carreira, especificamente, que faria diferença você saber o que você sabe hoje? Eu passei por uma transformação pessoal muito grande, a gente até teve a oportunidade de conversar sobre isso numa conversa passada, em torno de 2017. Eu era uma pessoa muito competitiva e um bocado brutal e beirando e tocando muitas vezes a falta de educação para poder... Tem um colega meu que falava, pô, quando vai começar a corrida, o cara levanta o revólver, você já sai correndo antes de disparar. Nossa, cotovelada ali. Sai né? dando cotovelada e tal. E eu acho que não dá para dizer que eu fiz mal às pessoas, né? Que eu matei, enfim, né? Vamos esclarecer. Mas eu acho que eu era num nível de competitividade que foi prejudicial para as minhas relações, sobretudo no trabalho, mas também em família, Sim. ao longo da minha carreira. E eu fui começar a entender como mexer com isso em 2017, portanto, há 7, 8 anos, 2016, 7, 8 anos, portanto, em torno dos 40. Eu vou fazer 48 o mês que vem. Se eu soubesse disso aos 20, eu acho que eu teria tido uma trajetória mais serena. A minha trajetória, por vezes, ela foi um pouco ansiosa. Eu acho que eu ainda sou uma pessoa um pouco ansiosa. E aí eu comecei a meditar há alguns anos, então tenho procurado esse autoconhecimento maior para me deixar uma pessoa mais serena. Nem sempre eu consigo, não virei o Buda, Sim. mas eu sou um pouco diferente do que eu era. É um processo, é uma jornada. Né? É uma jornada longa, já faz Sim. alguns anos. Se eu soubesse disso quando eu tinha 20 anos, teria sido muito legal. Então... E não teria afetado a tua performance de carreira, né? Porque eu acho que também tem aquela sensação de, ser agressivo é o que me trouxe até aqui. Né? Como é que você vê isso? Você acha que você tivesse sido mais sereno, isso teria desacelerado a sua carreira? Ou não? Daria para compatibilizar as duas coisas e estar no mesmo ponto que você está hoje, no mesmo nível que você está hoje, hierárquico, mesmo o Fred mais sereno aos 20 anos? Deixa eu colocar de outra forma. Eu acho que eu teria atingido o mesmo nível de felicidade. Tá bom. Se isso teria que passar pelos lugares por onde eu passei, eu não sei. Talvez não, talvez sim. Mas eu teria o mesmo nível de felicidade. Hoje eu me sinto uma pessoa muito realizada, muito feliz. Eu tenho uma família, filhas, um cargo incrível. Eu nunca imaginei poder chegar onde eu estou hoje. E isso me deixa muito feliz e eu estou muito sereno com aquilo que acontece em torno de mim. Talvez eu tivesse um outro percurso, com uma outra trajetória, com uma outra história, mas talvez tão feliz quanto hoje, ou quem sabe até mais, Sim. porque eu estaria trabalhando nisso há mais tempo, né? Beleza, Fred, queria te agradecer muito aí pela tua disponibilidade, no meio de tanta coisa para fazer, de tantas marcas para tocar, você abrir a agenda para dividir aqui com a gente. Foi um prazer estar aqui com você. E obrigado aí a todos que estão acompanhando a gente aqui no Clube Semol, no podcast do Clube Semol, da parceria da Zimes com a Exame, que nessa segunda temporada está focada em tentar mostrar um pouco os desafios dessa indústria tão pujante que é a indústria automotiva. Obrigado, Fred. Eu que agradeço o convite, foi um prazer.